Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro, tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então vamos falar do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, assim como apresentamos no vídeo anterior, que era o livro do Gênesis, o Êxodo faz parte do Pentateuco, que é aquele conjunto conhecido como os 5 primeiros livros da Bíblia. Para os judeus é conhecido como Torá, né? E apresenta para nós, de fato, a formação do povo de Deus, a formação de Israel. O Êxodo, em seus 40 capítulos, ele vem trazer para nós justamente esse conhecimento, essa informação de como os hebreus conseguiram se libertar da escravidão egípcia, que durou aproximadamente 400 anos. Então a palavra êxodo, ela quer dizer justamente isso, libertação. Foi o período em que, liderados por Moisés, o povo hebreu consegue se livrar das garras egípcias, a gente vai falar isso com alguns detalhes aqui nesse vídeo, e assim seguem rumo à Terra Prometida. Essa é a grande e verdadeira história narrada pelo Êxodo. Nesse contexto, o Êxodo ele é um livro muito importante por trazer a imagem e as características do Deus único, Salvador e Libertador. Então a imagem que se fundamentou de Deus através ali das manifestações e do contato que Deus tem com Moisés nesse processo de libertação, essas características apresentadas no Êxodo são as características que acabaram definindo o entendimento de como é Deus, ou o que, de fato,
seria algo próximo à divindade Deus, como ela é conhecida. Então espero que vocês entendam, né, o que eu estou explicando, justamente isso. O livro do Êxodo, ele ditou as personalidades e características de Deus como conhecemos hoje. Se você não sabia dessa informação, essas características são tiradas do Êxodo. Em diversas crenças, sejam crenças católicas, sejam crenças ortodoxas, protestantes, várias crenças que estão ao redor dessa descendência abraâmica, tem o entendimento de Deus segundo as características que são apresentadas no Êxodo. De um Deus único e salvador, de um Deus libertador, de um Deus onipresente e de um Deus capaz de fazer absolutamente tudo que estiver à sua vontade em prol do projeto divino. Essas características, elas são manifestadas aqui nesse livro e depois elas seguem conosco até o Apocalipse, que essa é a imagem, a característica e é o entendimento que os fiéis têm de Deus até hoje. Não apenas no cristianismo, mas também nas outras religiões e outros dogmas que creem nesse Deus abraâmico, nessa descendência patriarcal, que são os muçulmanos, através do Islã, e os judeus, através do judaísmo. Então, como eu falava também no vídeo anterior, reforçando, o Êxodo ele traz para nós a principal de todas as alianças que caracterizam todo o Antigo Testamento, né? Só relembrando, existem diversos fatos que são compreendidos como antigas alianças no Antigo Testamento. Né? Nós temos o pacto com Noé, nós temos o chamado do patriarca Abraão, né? Nós temos alguns fatos que se caracterizam como alianças entre Deus e o homem, mas o principal deles, aquele que de fato caracteriza o Antigo Testamento, é o Êxodo, a libertação que aconteceu, liderados por Moisés. E esse Êxodo, ele acaba se sustentando, essa libertação, esse processo de aliança e libertação do povo de Deus da escravidão egípcia rumo à Terra Prometida, é sustentado por 2 pontos básicos, que é o Decálogo, né? Deus entrega os 10 mandamentos ao povo, e também algo chamado Código de Aliança, que é um conjunto de diversas regras orientando o povo sobre como tudo deveria acontecer. A rotina familiar, a rotina institucional, as celebrações e ritos religiosos, como tudo deveria acontecer. Então olha só que interessante, o Êxodo ele não apresenta apenas a história da libertação do povo hebreu das garras egípcias rumo à Terra Prometida. Ele ainda traz esses 2 pilares de sustentação, dizendo: povo, agora que você está sendo liberto e vai seguir a terra que eu te confiei, você vai precisar utilizar esses conjuntos, essas regras, esse conjunto de leis, para que tudo possa acontecer de uma maneira adequada, saudável e seguindo aos preceitos divinos. Bom, então agora que nós falamos um pouco sobre as características que fundamentam o livro do Êxodo, né, espero que você tenha gostado dessa primeira parte, nós vamos agora aos fatos mais relevantes do Êxodo, né? Quais são os acontecimentos, quais são as partes desse livro que de fato explicam com detalhes tudo aquilo que foi expresso pelo autor. Então vamos lá. Primeiro grande fato é a morte de Jacó e a morte de José. Então, após a morte de Jacó e José, que é citada logo no finalzinho do livro anterior, que é o Gênesis, o livro nos explica que após essa morte assume o trono um novo faraó. E esse faraó simplesmente ele fala: não, eu não conheço esse José e não conheço a história dele. Eu não conheço a história, não conheço o pacto, não reconheço o que foi feito antes. Então, a partir de agora, José, seus descendentes e quem quer que seja, volta à escravidão e de uma forma ainda mais rígida. Então, esse primeiro fato, né, esse primeiro entendimento de que a descendência de José, que era tão confiado pelo antigo faraó, a descendência de José passa a não ter importância nenhuma. Então, essa descendência, que são seus irmãos, as 12 tribos de Israel, que estão ali envolvidos numa grande comunidade hebraica dentro do Egito, eles seguem lá nas suas tendas, na sua cidade escrava, digamos assim, e a descendência vai acontecendo, né? Novas gerações vão crescendo escravas e crescendo no Egito, dessa forma, como aprisionados. Aí a gente entra no segundo fato relevante do livro do Êxodo, da descendência de Jacó
tataraneto de Jacó. Olha só, Jacó, vocês sabem que teve vários filhos, são 13, as 12 tribos de Israel e José. E desses filhos, um deles é Levi, que inclusive dá o nome ao livro Levítico, que a gente vai estudar mais à frente. Então, como tataraneto de Jacó e como bisneto de Levi, nasce Moisés. Olha só que interessante. Se a gente volta mais uma vez, conforme eu já sugeri em vídeos anteriores, e traça uma linha genealógica da apresentação bíblica, Moisés também segue essa linha de descendentes diretos de Adão e Eva. Adão e Eva, que após várias gerações geram Noé, que após várias gerações geram Abraão, após várias gerações nós estamos encontrando aqui Moisés, todos dentro de uma única linhagem. E é dessa forma, inclusive, que os nossos irmãos judeus, eles creem na descendência e na linhagem do povo que de fato é escolhido, né? Porque os judeus, eles de fato fazem parte dessas 12 tribos até hoje. Estamos no século XXI, essa descendência, essa linhagem continua. Então, como tataraneto de Jacó, Moisés vem ao mundo. A família de Moisés, com medo, né, de toda a situação do aprisionamento, da escravidão, coloca Moisés num cesto, como todos sabem, à beira do rio. Esse cesto navega um pouco, e Moisés é achado e acolhido pela filha do faraó. E ela o traz para dentro do ambiente da família do faraó. E olha só que interessante, tal como aconteceu com José, né, alguns anos antes, algumas gerações antes, Moisés também expressa uma grande influência dentro do trono faraônico, né? Moisés é escolhido também, é visto como filho, é visto como parte da família do faraó e tem à sua volta uma responsabilidade muito grande como administrador de coisas importantes do reino faraônico naquele período. Então Moisés, um descendente direto de Abraão, ele acaba por ter, de fato, uma posição de destaque dentro do reino egípcio. E isso acaba sendo um dos motivos pelo qual o livro explica que Deus o toca e o escolhe. E fala, você, Moisés, que goza de todo esse privilégio dentro do trono faraônico, você é o escolhido para a libertação deste povo rumo à terra que eu vou lhe mostrar. Então Deus começa a fazer esse contato com Moisés, começa a ter essa relação explicando que Moisés é o grande e verdadeiro pivô da libertação desses 400 anos de escravidão. Vocês imaginam que para Moisés não deve ter sido algo tão fácil, né? Se coloca assim no lugar e na situação onde ele cresce numa família, ele se acostuma com uma família, que é a família egípcia, ele tem diversas responsabilidades, tem diversos privilégios, e simplesmente de uma hora para outra ele é escolhido e fala, larga tudo isso, pega esse povo e leva para um lugar onde eu vou te mostrar, indo contra a família que você faz parte, que é uma família adotiva, que era a família egípcia. E Moisés assume tudo isso. E assumindo tudo isso, ele toma seu irmão Arão e juntos eles tentam fazer uma negociação com o faraó. Claro que o faraó não aceita tudo isso e para alguns historiadores, por todo o contexto histórico, a gente está falando do faraó Ramsés, né? Então para quem quiser estudar depois é o Ramsés. Esse é o faraó que cientificamente, até historicamente, é compreendido como o faraó que estava presente no momento do êxodo. Ele não aceita, endurece o coração, ele está diante ali de alguns milhares, centenas de milhares de escravos que vão ser libertos, escravos esses que sustentavam a base de trabalho do Egito. Então vocês imaginam que foi uma relação complicada, não era apenas uma questão de ego, era uma questão de administração, de economia, de força de trabalho, de sustentação de toda uma nação. Então a libertação do povo hebreu do Egito não era apenas um entendimento para os egípcios, um entendimento de vamos libertá-los porque é o pedido de Deus, mas era uma desestruturação de toda a sociedade profissional, econômica e financeira daquela época. Então, ele endurece o coração e diante desse endurecimento nós temos um outro fato relevante, claro, que são as 10 pragas manifestadas por Deus para que o faraó Ramsés pudesse amolecer o seu coração e assim permitir a libertação desse povo. E é claro que praga após praga,
como vocês devem conhecer muitas delas, né? A gente teve diversas pragas, a água se transformando em sangue, aquela chuva de gafanhotos e várias outras que aconteceram. Quando chega na 10ª praga, na 10ª e última, ela acaba sendo o limite de tudo para o faraó. Porque Deus faz cair sobre o Egito a praga da morte dos primogênitos, que é aquela cena onde os hebreus passam sangue de cordeiro na porta de suas casas e a força divina ali protege os primogênitos, matando os primogênitos egípcios. O faraó se desespera. Nesse momento ele amolece o coração, ele reconhece a força, a magnitude, a grandiosidade do poder de Deus e a necessidade dessa libertação e fala para Moisés: vai com teu povo, vaza daqui, some. Basicamente isso. E então acontece a primeira festa da Páscoa, exatamente nesta noite, onde o faraó diz para Moisés: liberta esse povo e vai embora daqui, porque eu não aguento mais a força e o poder de Deus sobre a minha cabeça e sobre a minha família. E acontece a primeira festa da Páscoa, onde Deus ordena que essa festa aconteça com pães ázimos, com vestes específicas, com um cordeiro imolado, tal como os judeus fazem até hoje, comemorando a Páscoa em função dessa libertação. Já para os cristãos, a Páscoa, como sabemos, ela também é a festa do Cordeiro imolado, mas não mais deste Cordeiro da libertação, do Cordeiro Jesus Cristo, que morre em favor dos pecados dos homens, de acordo com a crença cristã. Então, voltando aqui, acontece a primeira Páscoa. E já nessa noite de Páscoa, de festas e preparação, os hebreus se reúnem para ir embora, para deixar o Egito, deixar aquela região, hoje conhecida ali como Cairo, próxima das pirâmides, atravessar o mar e seguir rumo à Terra Prometida. Mas o coração do faraó se endurece novamente, né? Vocês veem que o espírito faraônico, as características e a personalidade de Ramsés naquele período era muito rígida. Ele não conseguia, de fato, enxergar uma sociedade egípcia sem aqueles quase 600 mil escravos. Vocês imaginam? 600 mil pessoas. Era uma grande comunidade. Era uma cidade gigante já para aquela época. Se para hoje é uma quantidade de pessoas imensa, você imagina naquela época, que era toda força de trabalho praticamente gratuita. Então ele não conseguia ver isso, e mais uma vez o coração endurece. E o povo sai em fuga, e o faraó ordena que seu exército vá atrás, para tentar segurar esse povo e não deixar que eles partam. Eis que então nós temos um outro fato relevante no Êxodo, que Moisés e todo o povo acampam na beira do Mar Vermelho, aguardando por uma solução, por uma salvação, e quando se dão conta, olham para trás, veem que estão sendo perseguidos por aquele grande exército egípcio, dotado de ferramentas, de armas, de cavalos e de tudo aquilo que se tinha à disposição, militarmente falando. E Moisés, como sabemos, recebe ali a inspiração divina, recebe a orientação divina, vai à beira do mar, os níveis da água descem, o mar se abre e o povo passa. Eu já tive a oportunidade de passar exatamente por esse lugar, não andando, obviamente, não tive o privilégio milagroso de ter o mar aberto, mas consegui atravessar esse lugar pelas pontes que hoje existem lá e andei por tudo isso. Todo o caminho praticamente feito durante o Êxodo eu fiz com um grupo, alguns anos atrás, e foi uma experiência maravilhosa. Então, o povo todo passa, e quando o povo vai passando, os egípcios vão atrás, não entendendo direito o que está acontecendo, mas viram que tinha um caminho, vão atrás, e as águas retornam à sua linha natural, e esses egípcios são submersos, e o povo é mais uma vez salvo por Deus. Explicando e caracterizando ainda mais a imagem desse Deus Salvador, que tem uma mão forte para os pecadores e uma mão leve para aqueles que seguem seus preceitos. Mesmo diante disso tudo, mesmo diante da libertação, mesmo diante de todo esse processo de fuga da escravidão, Moisés reúne esse povo já salvo das garras egípcias na região chamada de Golfo de Acaba, onde fica a região do Sinai. E lá eles começam a perambular, encontrando alguns poços da água, encontrando alguns lugares. Inclusive tem um vilarejo que existe até hoje, que se eu não me engano chama Rafdi, um vilarejo que eu tive a oportunidade de ir lá. Eles são mercadores e existem alguns beduínos que ainda moram por ali. Então Moisés reúne todo o povo naquela região e pede para que esse povo aguarde as orientações de Deus. E
para nossa surpresa, né, para surpresa até de Moisés, o povo começa a se rebelar contra ele uma primeira vez. Fala, mas espera lá, Moisés, você traz a gente aqui, você liberta a gente da escravidão, e a gente não tem o que comer, a gente vai para onde? Né? Como é que funciona isso aí? Você tirou a gente de lá, lá pelo menos a gente tinha alguma coisa, a gente tinha um prato de comida, a gente tinha uma sociedade, a gente tinha a nossa casa. Que terra prometida é essa? Que maneira de fuga é essa? E aí Moisés, claro, se depara com aquele absurdo que está acontecendo. Nossa, nós estamos sendo libertos depois de 400 anos de escravidão. Vocês não querem passar por um pouco de sofrimento para que a gente chegue até a terra prometida? E nessa batalha entre um povo com o coração endurecido e Moisés tentando criar toda uma estrutura que acalmasse o povo até que eles fossem conduzidos da melhor maneira, Moisés sobe até o Monte Sinai. Ele vai lá no pico do Monte Sinai, onde hoje, inclusive, tem uma igrejinha branca, bem pequenininha, bem bonitinha. Eu tive a oportunidade de escalar até o topo, onde Moisés estava. E lá ele recebe o Decálogo, os 10 mandamentos. Então ele recebe em suas mãos os 10 mandamentos e recebe a orientação. Através desses mandamentos, estou aqui formalizando e fortalecendo a aliança com o meu povo. Então, se o povo quer uma orientação, quer regras e tudo, apresente essas para que o convívio social seja ainda mais organizado. Moisés desce com essas tábuas da lei e a gente já sabe também o que acontece. Eles aceitam, seguem no primeiro momento, mas continuam endurecendo o coração. Então, Deus vai apresentando, além das tábuas da lei, um código de conduta. Um grande código com dezenas, com centenas de regras e leis para que esse povo possa seguir. É nesse meio tempo que nas idas e vindas de Moisés, quando ele subia o monte e descia, se construiu um bezerro de ouro como forma de materializar a fé do povo. Essa história que também a gente já conhece, está aí do lado para vocês até uma imagem possível desse bezerro de ouro. E o mais interessante, né, a construção do bezerro é conduzida pelo próprio irmão de Moisés, que é Arão. Né, que ele também ali tentando segurar o povo, né, tentando não deixar com que a coisa fuja do controle, ajuda, né, reúne as joias daquele mesmo povo que está ali revoltado e constrói esse bezerro como se fosse de fato um bode expiatório, como se fosse ali aquele item que vai materializar e controlar a revolta do povo. Então, nesse conjunto de regras e leis que Moisés recebe, a gente tem de tudo. Você tem procedimentos para a vida comum, cotidiana, você tem procedimentos para os ritos, você tem regras de convivência entre as pessoas, você tem regras políticas, econômicas, administrativas, você tem uma série de organização que, até para o conhecimento de muitos de vocês, as nações de hoje, século XXI, ainda têm em sua organização social parte dessas leis e dessas organizações, dessas regras de conduta que foram apresentadas no livro do Êxodo. Então, se você não sabe disso, mesmo que uma nação não seja cristã oficialmente, não seja muçulmana, não seja judaica, outras nações que são consideradas laicas, ou seja, sem uma religião específica na sua doutrina, também adotam regras que vêm lá do Êxodo. Porque as regras, de fato, elas vieram como uma forma muito prática e simples de facilitar a convivência das pessoas. Inclusive, Deus ordenou a Moisés, fala, olha, inclusive, forme algumas pessoas para que eles tenham conhecimento profundo sobre a lei e caso tenhamos algum problema, essas pessoas elas vão orientar o que deve ser feito. E essas pessoas foram chamadas de doutores da lei, porque eles tinham um conhecimento supremo sobre a legislação, e daí vem a palavra doutores da lei. Então, diante de toda essa circunstância, depois do povo ter se revoltado várias vezes, ter endurecido o coração, esses questionamentos contínuos, constroem bezerro de ouro e tudo mais, a coisa parece que se acalma, e Moisés consegue restabelecer a calma entre o povo. Então, através dessa calma que foi restabelecida, através do decálogo e desse código de conduta, Deus ordena ainda que seja construída uma tenda para que os ritos possam acontecer, chamada Tenda da Reunião. E através dessa tenda, desses códigos e desse acalmamento, né, dessa relativa calma que se estabelece, eles reiniciam a busca à Terra Prometida. Nós sabemos que essa busca ela acaba se prolongando, eles se perdem no deserto, e seguem rumo ao seu destino por 40 anos. E assim se encerra o livro do Êxodo. Ele se encerra justamente mostrando isso,
que o povo segue o seu caminho, agora mais calmos, com códigos de conduta, com uma tenda da reunião para que possam ser feitos seus ritos, e o Êxodo se encerra dessa forma. Claro que no próximo livro há uma continuação da história, porque o Pentateuco é uma narrativa única que vai numa sequência nos explicando como essa formação do povo de Deus acontece. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se aprofundado nas informações. Você viu que o livro do Êxodo, de fato, ele é um livro muito importante. Ele traz a verdadeira imagem e representação que nós temos de Deus até hoje e em celebrações do mundo todo, seja qual for a crença. Claro, descendentes de Abraão, o livro é utilizado e suas passagens são muito importantes, ok? Espero você no nosso próximo conteúdo, espero que você mergulhe nos temas. Não esqueça que na descrição abaixo você pode ter gratuitamente o livro A Bíblia em Resumo e, claro, se quiser também fazer a opção de comprá-lo e ajudar as instituições que nós fazemos o auxílio aqui em Cotia, na Grande São Paulo, será um grande prazer. Tchau, tchau!